Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da DataWay BR e hoje você vai aprender a fazer um chatbot local sem nenhum custo, custo zero, gratuito, que você vai conseguir rodar aí no seu computador, vai conseguir fazer deploy em alguma cloud, tanto faz, mas é sem custo nenhum com OpenAI, com ChatGPT e esse tipo de coisa, beleza? Hoje a ideia é a gente dar continuidade naquele vídeo que nós desenvolvemos um chat PDF. Nós criamos um chat PDF onde você podia subir um arquivo, né, carregar um arquivo PDF. Esse arquivo ia ser processado, ia ser transformado em embedding, ia ser jogado dentro de uma vector store que a gente utilizou aqui no caso a Faz. E aí, para a gente tanto criar o embedding quanto utilizar o modelo de linguagem, nós utilizávamos a OpenAI, né, a API do OpenAI, que, bom, tem um custo para você utilizar a API, né? Mas caso o seu interesse é fazer algo sem custo nenhum, sem relação com a OpenAI, onde você consegue fazer algo mais independente, esse é o vídeo que você vai aprender como fazer isso, beleza? Então vamos lá para o código, a gente vai dar uma recapitulada aqui no que foi feito, né? Esse daqui é o código da nossa aplicação, nós fizemos uma interface em Streamlit e nós fizemos ali um chat, né, dentro do Streamlit e utilizamos aqui essas duas principais funções para estar criando, né, fazendo essa lógica do nosso chatbot. E hoje o nosso foco são 3 pontos, tá? O primeiro é realmente transformar esse chat em algo gratuito, que você vai rodar local, né? Utilizando o Hugging Face, que é uma plataforma bem legal. Se você não conhece, a gente vai estar dando uma olhada nela agora, daqui a pouco. Um outro ponto é entender como que funciona o faz um pouquinho melhor, uma funcionalidade de salvar o faz localmente, né? Salvar a vector score em disco, porque no nosso último vídeo nós trabalhamos ela simplesmente em memória. Hoje nós vamos ver como salvar ela em disco. E a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor o funcionamento do chatbot, tá? A gente vai entender questão de prompt, como que você pode estar melhorando o prompt, como que você pode estar trabalhando a memória do seu chatbot e esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos começar aqui, vamos começar dando uma olhada no Hugging Face, tá? Eu vou abrir aqui. Caso você não conheça, esse daqui é o Hugging Face, certo? Ele é uma plataforma voltada para machine learning no geral. Começou como um repositório de modelos, né? Mas hoje ele já cresceu tanto, ele tem modelos, ele tem dados, tem desafios, tem tutorial, tem tanta coisa dentro do Hugging Face. Que ele se tornou realmente uma plataforma, né, voltada para essa área de machine learning, principalmente, né, de deep learning. E aí, se a gente vier aqui em Models, né, ele vai abrir aqui a página onde você consegue encontrar diversos modelos. Como eu disse, ele começou como um repositório de modelos, onde as pessoas disponibilizavam seus modelos para outras pessoas baixarem, né? E a gente consegue fazer isso até hoje. Então, muita gente disponibiliza os seus modelos aqui, tanto pessoas físicas, digamos assim, como eu e você, quanto empresas realmente grandes, né? Nós temos aqui modelos do Google, nós temos modelos da Microsoft, nós temos modelos do próprio OpenAI disponibilizados aqui para a gente estar testando, estar brincando. E você tem que ficar atento somente na licença dos modelos. Alguns modelos você vai conseguir utilizar em produtos voltados para basicamente vender esse produto, né? Mas alguns modelos você não pode inserir em produtos que você vai estar recebendo dinheiro com esses produtos, né? Então, só tem que ficar atento nesse ponto, mas no geral a gente pode estar brincando com esses modelos, baixando, testando eles, desenvolvendo projetos pessoais, desenvolvendo o nosso portfólio com eles. Então, se a gente dá uma olhada aqui nessa sidebar à esquerda, a gente tem as classes dos modelos, né? A gente tem multimodal, aí a gente tem N tipos de modelos multimodais, né? De imagem para texto, imagem para vídeo, texto para imagem, né?
que são aqueles modelos que, não sei se vocês já viram, tipo Midjourney, né? Que a gente digita uma frase e aí ele cria uma imagem a partir da frase que a gente digitou. Você consegue encontrar esses modelos aqui também. Se a gente olhar mais para baixo, tem modelos voltados somente para visão computacional, né? Então, classificação de imagem, segmentação de imagem, imagem para imagem, classificação de vídeo, detecção de objeto, enfim, tem tudo aqui voltado para visão computacional. Descendo a mais, tudo voltado para processamento de linguagem natural, né? O famoso NLP, né? Áudio, dados tabulares e aprendizado por reforço, né? Então a gente consegue encontrar de tudo aqui dentro do Hugging Face. E aí a gente daqui vão estar saindo os nossos dois modelos, tá? Dois modelos porque se a gente voltar para cá, para o nosso código, a gente vai ver que nós utilizamos o OpenAI em duas ocasiões. A primeira ocasião é para criar os embeddings que vão ser gerados a partir do nosso texto do PDF, e a segunda ocasião que nós usamos o OpenAI é para criar, né, a nossa LLM, usar realmente ali o modelo de linguagem para conversar com a gente, né? Então a gente precisa de dois modelos. Então, nesses dois pontos aqui são os pontos que nós somos cobrados, nós somos taxados pela OpenAI um determinado valor para utilizar ali a API da OpenAI. Então, os dois únicos pontos que a gente precisa substituir para fazer o nosso chat PDF completamente gratuito são esses dois pontos aqui, essas duas linhas basicamente, né? Então, primeiro, vamos achar um modelo de LLM para a gente, tá? Na verdade, eu já encontrei, né? Deixa eu só voltar para cá. Nós vamos estar utilizando esse modelo aqui, que é um modelo da Google. Ele chama Flan-T5, certo? Assim, se você tiver interesse, você pode entrar aqui, dar uma lida sobre como ele funciona. Tem uma pequena documentação aqui falando um pouco sobre como ele funciona, o que que você pode usar, como você pode usar. Tem até as pesquisas aqui, repositório no GitHub, documentação, tem várias formas aqui, como rodar ele em CPU, como rodar ele em GPU, dá para brincar bastante aqui. Inclusive, se você vier aqui, ó, e você der uma olhada no código que ele está rodando em CPU, você vai ver que ele utiliza a própria biblioteca de Transformers, né? Só que a gente vai estar utilizando a biblioteca do LangChain para fazer tudo isso, porque com o LangChain a gente já deixa tudo integrado do nosso chatbot. Beleza? Então, aí, só um outro ponto, né? Um outro detalhe aqui sobre essa questão de LLMs, de qual modelo escolher. Bom, se a gente der uma olhada aqui no nome do nosso modelo, a gente vai encontrar aqui no final a palavrinha large, né? Grande, basicamente, é um modelo grande. E aí, como é que a gente sabe que o modelo é grande? A gente tem que olhar bem aqui, ó, model size e a quantidade de parâmetros deles, tá? Hoje, nós temos modelos aí no mercado de 2 bilhões de parâmetros, de 11 bilhões de parâmetros, de 32 bilhões de parâmetros. E esse modelo aqui, ele está com 783 milhões de parâmetros. Então, apesar do nome dele aqui tá large, né, tá grande, dizendo que ele é um modelo grande, na verdade, para atualidade, ele não é um modelo tão grande assim, tá? Ele é um modelo até pequeno na realidade. Hoje, um modelo de 2 bilhões tem o famoso hoje em dia que é o Phi 2 da Microsoft, né? Que ele tem 2 bilhões de parâmetros e ele é considerado um modelo pequeno, né? Então, na verdade, esse modelo aqui, T5 Lord, ele é bem pequeno para os parâmetros atuais. E por que que a gente tem que estar preocupado com isso, né? Por que que a gente tem que se importar com o tamanho do modelo? Porque o tamanho do modelo vai determinar o quanto de memória RAM e quanto de memória da nossa GPU vai ser utilizada, né? Então, se você não tem um hardware tão preparado assim, busque modelos menores. Se você tem um hardware aí realmente potente, aí você vai poder dar uma brincada com modelos maiores de alguns bilhões aí de parâmetros, beleza?
mas eu acredito que esse é o ponto de atenção aqui na hora de escolher. Eh, e aí tem beleza, a gente escolheu o nosso modelo, tá? Como que a gente agora faz para acessar esse modelo? Como eu falei, a gente vai estar utilizando a biblioteca do LangChain para fazer isso, porém, a gente precisa, na verdade, deixa eu voltar para cá. A gente precisa de um Access Token do Hugging Face. Então, você vai criar sua conta aqui no Hugging Face, vai logar nela, e aí você vai vir bem aqui, ó, Settings, né, configurações. Ele vai carregar aqui. Tá demorando um pouquinho. Aí, beleza. Aí você vai vir bem aqui, ó, Access Token, beleza? Quando você entrar aqui, não vai ter esse token aqui, vai estar vazio, né? Não vai ter nada. Então você vai criar aqui New Token, vai digitar aqui o nome que você quer dar e vai clicar em Read, né? Para você ler os modelos. E vai clicar aqui em Generate Token, beleza? E aí ele vai criar um token para você, tá? E aí é só clicar aqui, ó, em copiar, tá? Depois de copiado, a gente volta aqui para o nosso código e aí a gente vai criar o seguinte, a gente vai vir aqui e vai criar um .env, né, que a gente também viu no nosso último vídeo. E a gente vai criar uma variável de ambiente que chama, na verdade, Hugging Face Hub API Token. E a gente vai salvar aqui esse token da nossa API, beleza? Feito isso, a gente já vai conseguir acessar o Hugging Face Hub para utilizar os nossos modelos. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que importar do LangChain o objeto, né, a classe, na verdade, para a gente estar conseguindo acessar o Hugging Face. Então, a primeira coisa, como a gente vai estar trabalhando na parte da LLM agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, from langchain.llms, importe a Hugging Face Hub. Beleza? Deixa eu conferir aqui. É isso aí mesmo. Hugging Face Hub. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai vir aqui na nossa LLM e vai comentá-la, certo? E vamos criar uma nova LLM que vai ser criada a partir do Hugging Face Hub. E aí a gente precisa simplesmente passar aqui o repo ID, tá? Deixa eu só puxar para cá. O repo ID, certo? Esse repo ID nada mais é do que o... Cadê? Deixa eu voltar para cá. Beleza. O repo ID nada mais é do que esse nome aqui, certo? Basicamente o nome do nosso repositório aqui, bem similar como funciona no GitHub, por exemplo, né? Então a gente só aperta aqui em copiar, volta para o nosso código aqui, Ctrl V, beleza? E aí o que acontece? Isso daqui é um parâmetro dessa classe aqui, certo? Isso daqui não são parâmetros, se eu adicionar outros parâmetros aqui, né? Eu posso ver aqui outros parâmetros para adicionar nessa classe, nesse objeto, eles não vão ser diretamente parâmetros do modelo, tá? E como que eu faço para passar parâmetros para o modelo? A gente utiliza o model KWARGS, né? Famoso, e a gente cria um dicionário, certo? E aí, tudo que a gente inserir nesse dicionário vão ser parâmetros que vão ser passados para o modelo, tá? Ah, esses parâmetros você consegue encontrar na documentação do modelo. Se você explorar lá o repositório desse modelo, você vai encontrar quais são os parâmetros que você pode estar utilizando, tá? Para talvez otimizar o seu modelo para o seu uso, para a sua especificidade, beleza? Mas por enquanto a gente vai ser bem simples aqui. A gente vai definir o tamanho máximo da resposta do nosso modelo e a gente vai definir o que a gente chama de temperature. Temperature. E eu vou colocar aqui um 0.1. Show de bola, então. A gente já tem agora o nosso modelo. Isso daqui, pronto, acabou. A gente já deixou, já criamos asas e voamos da OpenAI e agora a gente já está utilizando um modelo gratuito do Hugging Face, beleza? Então aqui já está pronto. O que a gente precisa modificar agora é o nosso embedding, tá? E aí
Beleza, a gente escolheu o nosso modelo da LLM, mas isso daqui, para criar o embedding, a gente também precisa de um modelo, né? A gente precisa de um modelo de embedding. Deixa eu só eu criar aqui, só para não ficar aparecendo esse negocinho amarelo aqui. Mas a gente também precisa de um modelo para criar os embeddings. E como que a gente vai selecionar esses modelos? A gente vai novamente no Hugging Face, mas agora a gente vai utilizar um recurso diferente. O Hugging Face tem uma parada muito interessante, que é ele possui alguns leaderboards, certo? Alguns rankings de modelos dentro dele. Esse ranking aqui é um benchmark de modelos de text embedding, certo? De transformar textos em vetores, basicamente. E a gente consegue aqui analisar a performance que esses modelos tiveram em alguns datasets, ah, analisar algumas questões, algumas limitações deles, né, como tamanho dos embeddings, número máximo de tokens, e também alguma informação que é super importante, que é o tamanho do modelo. Por que que é super, super importante? Porque também influencia na quantidade de recurso que é utilizada pelo nosso chatbot. Novamente, se você tem recurso computacional limitado, busque pegar um modelo menor, certo? Se você você tem uma memória RAM boa, se você tem uma placa de vídeo boa, você consegue aí pegar uns modelinhos mais pesados. No nosso caso, a gente vai ficar no meio termo aqui, a gente não vai pegar nada muito pequeno, mas também nada muito grande. A gente vai utilizar esse que está na quarta colocação, né, esse modelo que está na quarta colocação aqui, que ele tem só 1.3 GB, só, né, entre aspas, só 1.3 GB de tamanho. E ele está numa boa colocação, né? Ele é um modelo pequeno, certo? De certa forma pequeno, porque os dois que estão acima dele têm 14 gigas, então são muito, muito maiores. Então a gente vai pegar um modelo de certa forma pequeno que está em uma ótima colocação, né? Então a gente vai clicar nele aqui e vai direcionar a gente para o repositório onde ele está, certo? Eh, e aí e funciona da mesma forma, tem informações bem similares à que a gente viu lá do Fluent T5, tá? Você consegue ver aí a documentação dele, ver no GitHub, ver o artigo dele, eh, ver como utilizá-lo e etc. Beleza? Mas novamente, né, isso aqui é como utilizá-lo através de uma outra biblioteca. A gente vai utilizá-lo através do Hugging Face e do LangChain, né? A integração do LangChain com o Hugging Face, a gente vai utilizar esse modelo. Beleza? Então, novamente, eu vou só copiar isso daqui, vou voltar para o nosso código aqui e a gente vai fazer o seguinte: ao invés de ter isso daqui, a gente vai importar aqui, ó, o Hugging Face Instruction Embeddings, beleza? Vamos importar aqui e aí a gente vai copiar isso daqui para cá. Eu vou passar o model underline name e agora eu venho aqui e copio esse modelo e colo aqui. Pronto, basicamente é isso. A gente agora já tem o nosso modelo, os nossos dois modelos funcionando gratuitamente. E a gente já tem o nosso chatbot funcionando gratuitamente, tá? É, então vamos testar, já que estou falando muito, né? Vamos testar aqui para ver se realmente opa, ele está funcionando corretamente. Deixa eu executar aqui Poetry, né? Run -vvv. Lembrando que esse -vvv ele é para carregar as nossas variáveis de ambiente que a gente precisa. Stringlet run app.py. Vamos executar aqui. Show de bola. A gente vai vir aqui, vai carregar o nosso arquivo. É o mesmo arquivo que a gente utilizou no vídeo anterior, tá? E eu vou apertar aqui em processar. A gente vai voltar para cá. Ele vai estar carregando, tá? Ele está running aqui. Ele vai já. Isso, beleza. Ele começou a carregar o modelo, certo? Vocês vão ver que vai aparecer aqui
umas barrinhas de loading, né, que ele está fazendo o download dos arquivos necessários para executar o modelo. Ah, na verdade ele não fez, porque eu já executei esse modelo localmente. Mas quando vocês executarem, vocês vão ver que vai a primeira execução, logo a primeira execução, vai aparecer umas barrinhas de loading, certo? Ele vai estar fazendo o download do modelo em si, para executar, beleza? Então, a gente já carregou nosso modelo, certo? E aí, um detalhe, né, que eu esqueci de comentar aqui é o seguinte. Deixa eu dar um conda deactivate. Na verdade, dar um poetry shell. Conda deactivate. Beleza. Tem três bibliotecas que vocês vão precisar estar instalando aqui, tá? A primeira é a Instructor Embedding, eu acho que é assim que se escreve. Instructor Embedding. A segunda é a Torch, né, o PyTorch. Ah, e a terceira chama Sentence Transformers. Beleza. Eu anotei aqui no caderninho só para não, só para eu pegar certinho o que é que eu vou, como se escreve. Mas essas são três bibliotecas que não estão no nosso environment do nosso último vídeo, né? Mas e que vocês vão precisar, que a gente vai precisar para estar executando esses modelos localmente, tá? Então vocês precisam do Structure Embedding, do Torch e do Sentence Transformers. São três bibliotecas grandes, tá? Vai demorar um pouquinho para executar e instala bastante coisa, mas precisam ser instaladas para conseguir rodar aí este modelo. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Agora, lembrando, né? Esse que eu carreguei aqui, ele é um arquivo voltado para qualidade de imagem, né? Ele define alguns fatores que são importantes na hora de você definir se uma imagem ela é boa ou ela é ruim, né? Então a gente vai fazer uma pergunta nesse sentido, né? Então, quais são os fatores que definem, né, para definir o que que é uma imagem de boa qualidade, né? Aqui eu estou fazendo a pergunta em inglês, assim, esse modelo ele tem suporte para português. Se a gente der uma olhada aqui na documentação dele, aproveitar que está carregando aqui, se a gente der uma olhada aqui na documentação dele, vocês vão ver aqui, ó, languages que ele suporta por muita linguagem e entre elas está aqui, ó, o português. Porém, entretanto, todavia, o inglês ele performa muito melhor em inglês do que em português. Essa é uma desvantagem, na verdade, de utilizar, não, na verdade, é uma desvantagem de não utilizar o OpenAI, né? A gente Primeiro, a gente vai estar consumindo muito recurso. Executar esses modelos exige bastante recurso computacional, né? Exige bastante memória, exige bastante placa de vídeo. E eles também, no geral, eles não são otimizados tão bem assim para português, né? Eles são feitos, a maioria desses modelos são feitos para um contexto geral, né? Genérico. Então, eles não têm algumas especificidades, assim. Então, para português, ele não é tão bom. Sugiro aí vocês buscarem outros modelos ah, que performem melhor para português. Vocês conseguem encontrar aqui no Hugging Face também. Vamos ver aqui qual que foi o resultado? Ó, ele nos deu a resposta aqui baseado no artigo que a gente subiu, né? Então, ó, densidade de arestas, foco, iluminação, direção da iluminação, left, right, na verdade, isso aqui é uma, como é que se diz? Uma iluminação homogênea, né, dentro da imagem, distância do olho, face saturation, enfim. Ele deu aqui bastante, bastante fatores que ajudam a detectar o que que é uma imagem de boa qualidade. E aqui, assim, pessoal, aqui já está pronto o nosso chatbot
que funciona localmente e gratuitamente, beleza? Vocês conseguem explorar a partir daqui diversos outros modelos, diversas outras abordagens que vocês conseguem ah, personalizar para a necessidade de vocês, tá? E a partir daqui, a gente vai estar trabalhando em uma melhoria para esse chatbot, né? O que que acontece no geral, tá? O que que vai acontecer aqui? Deixa eu reinicializar aqui o chatbot para vocês verem um problema da forma como nós construímos esse chatbot. Como ele funciona? A gente sobe um arquivo aqui e faz uma pergunta por conta de, baseado nesse arquivo, né, que nós subimos. Mas se eu fizer uma pergunta aqui sobre, sei lá, what is a good quality English? Ele vai me retornar none, certo? Non type, ele vai me retornar um erro, na verdade, aqui. É, Se a gente vier aqui no nosso código, a gente vai ver que realmente se a gente não tiver subido o arquivo, quando o usuário tenta conversar com o nosso chatbot antes de subir no arquivo, ele vai dar erro porque a gente não tem uma vector store, certo? A gente não possui uma vector store, ela ainda é known. Então, ele vai dar erro. Então, o nosso usuário ele precisa subir o nosso, na verdade, a nossa aplicação fica dependente do nosso usuário subir um arquivo, certo? Isso não é legal. Na verdade, isso não é o ideal, certo? Na maioria das vezes, o usuário quer diretamente fazer uma pergunta ali para o chatbot. Imagina que você tem uma empresa de, ah, não sei, de imóveis, por exemplo. Você tem um site que venda imóveis. Na verdade, você trabalha numa empresa de um site que vende imóveis. E aí você fez um chatbot que recebe ali um contrato e sei lá, o usuário consegue fazer perguntas sobre esse contrato. Só que às vezes o usuário só quer tirar uma dúvida básica sobre, não sei como que funciona o aluguel, para que serve um calção, por exemplo, né? E ele vai lá, não sobe nenhum arquivo e só faz a pergunta e vai dar erro na sua aplicação, vai quebrar a sua aplicação, porque ele não subiu um arquivo antes. Isso não é o ideal, né? Esse fluxo ele não é o ideal. O ideal é que o usuário ele consiga fazer perguntas, pelo menos perguntas básicas, para o chatbot e que o chatbot ele já tenha uma base de conhecimento padrão, tá? E é nesse ponto que eu queria chegar, a gente construir uma base de conhecimento padrão para o nosso chatbot, para que ele já esteja inicializado e não precise subir um arquivo, mas que ele já tenha um conhecimento sobre um contexto específico e a gente já consiga fazer perguntas para ele diretamente. Como que a gente faz isso? Bom, com o faz, basicamente isso, com o faz. Ah, uma das abordagens da gente fazer isso é, na verdade, uma dos problemas da gente fazer isso com o faz é que o faz, ele, como a gente viu na nossa última aula, ele carrega esses dados em memória, certo? Quando a nossa aplicação ela para de executar, digamos que nossa aplicação está rodando em um container Docker, se esse container cai, a nossa aplicação vai voltar sem aquela base de conhecimento no faz, certo? Vai voltar o faz zerado. E esse é um ponto ruim. Porém, o faz ele tem a possibilidade de nós salvarmos nossos arquivos, na verdade, nossa base de conhecimento em um arquivo em disco. E é isso que a gente vai estar vendo exatamente agora. Bom, primeiro, como que a gente faz para salvar o faz localmente, né? A gente vai vir aqui, localmente em disco, né? A gente vai vir aqui vectorstore.save local, certo? E aí a gente só precisa definir um nome para nossa vector store, que na verdade, para o arquivo onde vai ser salvo a nossa vector store localmente. Eu vou colocar aqui um nome default, tá? Nome default. Então, o que que vai acontecer aqui? Nossa aplicação vai carregar os nossos dados, certo? Os PDFs, os arquivos, vai processar esses arquivos
e vai construir essa Vector Store e vai salvar essa Vector Store com os embeddings localmente. E aí a gente vai futuramente conseguir carregar esses embeddings, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou executar aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Eu vou executar e a gente vai agora criar nossa base de conhecimento padrão utilizando essa funçãozinha aqui de save local, tá? Então a gente vai vir aqui, vai executar, cadê? Wait run. Beleza, subiu aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, Browse Files, vou vir em Estudos, Data Away, Data. E ao invés de eu carregar somente essa imagem aqui, tá? Eu vou carregar todos os meus arquivos. Por quê? Porque eu estou construindo essa base de conhecimento padrão e eu quero que ela seja uma base de conhecimento abrangente, genérica, que o usuário consiga fazer mais perguntas diversas sobre esse conhecimento aqui voltado, né, para a imagem, a qualidade de imagem. Então, eu vou carregar vários arquivos, né, e vou processar esses arquivos, colocar para rodar aqui. Ele vai provavelmente demorar um pouco de tempo aqui, né, para carregar esses arquivos. Ah, ele está carregando o modelo de embedding. Beleza, carregou aqui nossa base de dados, nossa base de conhecimentos. E agora eu vou fazer uma pergunta, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse artigo aqui que fala sobre Random Forest aplicado aí, essa classificação de qualidade de imagem, e vou ver o que que ele me responde sobre isso, né? Ah, how Random Forest. ah, how- Na verdade, how Random Forest classifies image quality. Random Forest classifies image quality, beleza. E aí ele vai pegar toda essa base de conhecimento e vai gerar aqui uma resposta para a gente, né? E aí, assim, um ponto, na verdade, falando sobre essa questão de execução local, execução independente, execução com a OpenAI, né? Uma vantagem, né, que isso é gratuito, executar dessa forma aqui é gratuito, você consegue construir uma aplicação realmente gratuita, independente da OpenAI. Porém, tem algumas desvantagens, né, ou pelo menos algumas dificuldades que vêm com essa questão da gratuidade. A primeira é que exige bastante recurso computacional, né? Exige bastante recurso computacional. A segunda é isso aqui que a gente acabou de ver, né? Ele é realmente um modelo é um LLM bom, né, desenvolvido pelo Google, mas ele não é perfeito, certo? Ah, ele não vai funcionar perfeitamente em todas as ocasiões, ele não vai funcionar, perfeitamente com todas as perguntas. Acredito eu que se a gente fizer perguntas mais diretas, mais direcionadas, ele vai ter uma performance melhor. Mas como a gente pode ver aqui, por exemplo, né, ele deu uma resposta direcionada a essa questão do Random Forest Classifier, só que devido à formatação dos artigos, né, por exemplo, nesse artigo aqui eu acredito que deve ter alguma coisa de fórmula, algum algoritmo, alguma coisa assim, que fica mal formatada, e aí ele pegou essa parte desse artigo e está nos entregando aqui com um texto adicional, acredito eu. Ah, Isso acontece porque esse modelo ele não está bem treinado, não está especializado nesse contexto, né? Então, uma das coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar a performance desses modelos que nós podemos utilizar de forma gratuita é fazendo um processo de fine tuning, né? De refinamento na performance desses modelos. O que que é esse fine tuning? É pegar esses modelos que eles já estão prontos, que eles são genéricos, eles são treinados em bases gigantescas, mas bases completamente genéricas, e a gente tenta especializar ele para uma área.
digamos aqui, uma área de artigos científicos, por exemplo, né? Ou então a gente pode especializar ele para códigos de machine learning, né? Isso seria ótimo. Todo mundo precisa de um gerador de código e a gente criar um gerador de código de machine learning especializado ali em código voltado para essa parte de machine learning seria perfeito, né? Para criar aí algumas funções de forma mais automatizada. Ah, então, fazer esse processo de fine tuning é o ideal quando a gente quer trabalhar com esses modelos disponíveis e gratuitos que nós podemos estar utilizando, que nós podemos estar treinando, tá? E se você tiver interesse em saber sobre como fazer um fine tuning, sobre como especializar esse modelo, quais as abordagens, quais as melhores técnicas para treinar esses modelos, né? Como que a gente faz para treinar, que tipo de dado a gente treina, você tem interesse nessa parte, deixa um comentário aí. ah, que se você tiver interesse, a gente pode fazer um próximo vídeo aí falando sobre essa parte de treinamento de LLMs, de como especializar um modelo, como fazer esse fine tuning de uma LLM para você ter talvez sua assistente pessoal ah, particular, né, individual aí, ou então você criar um gerador de código para você, ou então você realmente criar um produto do zero aí com uma LLM especializada, né? Então, se você tiver interesse nessa parte de fine tuning, de especialização de LLM, deixa um comentário e a gente vai te responder e vai fazer um próximo vídeo aí sobre essa parte. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso contexto. A gente criou agora, se a gente olhar aqui, ó, tem um arquivozinho, na verdade, um diretório faz default com dois arquivos, o index.file faz e o index.pkl, beleza? Então agora a gente já tem salvo aqui o nosso Vector Store, ela está salva no nosso disco. Se nossa aplicação cair e for reiniciada, a gente vai continuar com a nossa Vector Store aqui salva certinho. Beleza, e agora vamos voltar aqui para a aplicação rapidinho? Deixa eu reinicializar ela aqui para limpar, né, tudo de cache dela, tudo de memória. Beleza. E aí o que que acontece? Eu vou dar um hello aqui para o nosso bot. Ele vai me retornar um erro, certo? Non-type object is not callable. O que está acontecendo aqui? É o seguinte. Se a gente vier aqui no nosso app, a gente vai ver que, na verdade, se a gente vier aqui no nosso chatbot, a gente vai ver que o erro está nessa linha 19 do app.py, exatamente no response. Na verdade, é response igual a st ponto tal, tal, tal. Beleza. Deixa eu voltar para o nosso código agora. É exatamente nessa linha aqui, ó, linha 19. O que está acontecendo aqui? Ele está tentando chamar isso daqui, certo? Essa variável, só que essa variável ela não foi inicializada. Por quê? Porque essa variável está sendo inicializada aqui, ó, quando o botão processar é clicado, acionado, né? Essa variável ela é inicializada realmente. E enquanto o botão de processar ele não é ativado, na verdade, aqui ele não é ativado, essa variável ela vai permanecer none, certo? E aí por isso que o nosso bot está dando erro. E como que a gente pode resolver isso? Bom, simples, a gente pode fazer o seguinte, ó, try, certo? Se ele vai tentar fazer isso daqui, se der erro, como no exemplo aqui ele tá dando um non-type, vai acontecer uma exception, e aí a gente vai tratar aqui essa exception. Como que a gente vai tratar isso? A gente vai inicializar a nossa variável, né? Então a gente vai vir aqui e vai dar um Ctrl+C aqui, dar um Ctrl+C aqui e dar um Ctrl+V aqui. Beleza. Isso resolve? Não. Por que não? Porque a gente não inicializou uma Vector Store aqui ainda, certo? Porque a Vector Store só é inicializada quando aperta no botãozinho de processar aqui. E, só que aí acontece o seguinte, qual que é a nossa ideia aqui? É o chatbot utilizar o, a nossa Vector Store que está em disco, né? E não precisar criar uma Vector Store a partir de novos arquivos. Então, o que que a gente precisa aqui? Na verdade, a gente não precisa passar uma Vector Store aqui. Porém, a gente vai precisar modificar
a nossa funçãozinha aqui da Vector Store. O que que a gente vai precisar modificar? Bom, a gente primeiro, a gente vai ter um caso que essa Vector Store ela não vai ser passada como parâmetro, certo? Então, o primeiro ponto é a gente vai transformar essa Vector Store aqui em opcional, né? Eu vou transformar ela aqui em um parâmetro opcional, tá? Da nossa função. Feito isso, a gente tem dois casos. O caso onde a Vector Store vai ser passada como parâmetro, que o usuário subiu um arquivo, processou esse arquivo vai criar uma Vector Store e essa nova Vector Store vai ser passada como parâmetro para a gente. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando não aconteceu nada disso e a gente não está passando uma Vector Store, beleza? E aí a gente precisa tratar esse caso onde não vai estar sendo passado uma vector store, porque caso isso aconteça, vai dar erro aqui no nosso código, né? Então a gente vai vir aqui, if not a vector store, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar a vector store aqui. Só que a gente não vai criar ela do zero, a gente vai carregar ela. A gente vai fazer o seguinte, faz.loadLocal, load local, e a gente vai passar o path para a nossa Vector Store que está salva em disco, certo? Que é simplesmente o faz default. Só que para carregar essa Vector Store que está em disco, a gente precisa do nosso modelo de embeddings, tá? Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar carregar aqui, criar, na verdade, a nossa variável de embeddings aqui nessa função e passar como parâmetro ela aqui também, beleza? Então, caso uma vector store não seja passada para essa função, ela vai criar uma vector store, na verdade vai carregar a vector store padrão do nosso chatbot, beleza? E assim agora a gente tem lá funcionando, na verdade ainda não, vamos voltar aqui, tá? A, 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 a conversation foi inicializada, mas agora ainda precisa pegar aqui a response, então deixa eu copiar isso daqui. Agora sim, agora a gente vai estar funcionando perfeitamente. A gente vai ter inicializado a nossa conversation e a gente vai responder, o bot vai responder a pergunta e vai, né? E aí o Streamlit vai colocar ali as respostas de a pergunta e a resposta. Beleza? Então aqui acredito eu que já esteja funcionando essa parte do carregamento. Beleza? Deixa eu novamente, né? Executar aqui, beleza. E aí eu vou executar um hello aqui. Mandar um hello aqui pro bot. Ele provavelmente vai me mandar alguma coisa aleatória aqui. Até para responder hello ele tá devagar, né? Para vocês verem. Olha aí, rapaz, respondeu. Ó, e aí ele respondeu alguma coisa aleatória aqui sobre o contexto que ele possui, né? E aí esse é um outro ponto, né? Esse bot aqui ele não está otimizado para essa conversa casual, né? Esse bot aqui ele está realmente mais direto para essa questão de perguntas sobre um contexto ali, né? Mas beleza, vamos voltar aqui pro nosso código. Então, agora já está funcionando essa parte, essa questão de a gente fazer uma pergunta sem precisar carregar nada. Só que o que que acontece? Se a gente precisa carregar alguma coisa aqui, o que que vai acontecer? Ele vai carregar o arquivo, vai transformar esse arquivo, vai quebrar esses arquivos em chunks, vai criar uma vector store a partir desses chunks e vai sobrescrever a base de conhecimentos que a gente já tem, certo? Porém, com isso, a gente vai estar perdendo conhecimento de certa forma, né? Se a gente coloca um novo arquivo, vai estar sobrescrevendo todos os 4 arquivos que a gente já colocou ali. E não é isso que a gente quer. Na verdade, eu acho que o ideal aqui é se a gente pegasse essa nova vector store que está sendo criada, pegasse a antiga e juntasse ela, agregassem as duas para a gente estar acumulando o conhecimento que o usuário vai nos passando, certo? Dessa forma, a gente vai aproveitando aquilo que o usuário vai passando como input para a gente acumular conhecimento no nosso bot, beleza? E como que a gente faz isso? Bom, é bem simples, na verdade. A gente vai precisar modificar algumas coisas aqui só. Ah, tá.
a gente agora vai ter duas Vector Store, na verdade. Essa Vector Store aqui eu vou modificar para uma New Vector Store, tá? E essa Vector Store aqui, eu vou transformar ela, em vez de save local, vai ser faz.load local. Na verdade, é só eu copiar daqui de baixo, né? Faz load local. E aí, o que que acontece agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, vectorstore.merge merge from, e aí eu passo a new vector store. E aí, o que está acontecendo aqui? É exatamente isso que a gente comentou. Eu estou criando uma nova Vector Store com um novo arquivo que o usuário está me passando. Eu estou carregando a Vector Store antiga, minha base de conhecimento padrão, e eu estou mesclando os embeddings dessas duas Vector Stores e criando uma única Vector Store com todos os embeddings das duas Vector Stores, tanto a nova quanto a antiga. E assim a gente vai acumulando esse conhecimento, vai acumulando esses artigos que o usuário, entre aspas, aqui, né, que no caso sou eu mesmo, está inserindo dentro da nossa plataforma. E o nosso bot ele vai aprendendo cada vez mais sobre o conhecimento que está sendo passado para a gente. Beleza? Então, ah, vamos tentar executar aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. Dá um Ctrl C, dá um clear aqui, executar. Beleza. Deixa eu carregar aqui um arquivo. É, eu vou ter que pegar um arquivo aqui, só um momento. Tá. Beleza. Eu subi um arquivo aqui que eu tenho falando sobre Data Augmentation, né? Não sei exatamente qual que é, mas é falando alguma coisa sobre Data Augmentation. Vou colocar ele para processar. E aí ele vai fazer essa questão aí do merge, né? Ele vai construir uma vector store com esse novo arquivo, vai pegar aquela vector store default e vai fazer um merge dessas duas vector stores, né? Ele terminou de processar, terminou de fazer tudo. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para ele primeiro. What is a data augmentation? O que que é data augmentation, né? O que é data augmentation? A- Assim, eu acho que com a pergunta tão direta dessa forma, ele vai ter uma resposta boa, pelo menos, né? Nesse caso aqui, acredito que a performance dele vai ser boa. Bom, assim, essa demora, né? Para vocês verem, eu tenho um computador que tem uma RTX 3060 e 16 GB de RAM, um i7 décima geração, eu acho, ou décima primeira. E mesmo assim, demora esse tanto para processar os arquivos e demora esse tanto para gerar a resposta, né? Para vocês verem o quanto que precisa de realmente de recurso, né? Ele não respondeu tão bem assim, não. By improving the quantity and diversity of training data. A resposta tá certa, né? Só foi uma resposta curta, bem curta. Mas a resposta realmente tá certa. É, tipo, melhorando a quantidade e a diversidade dos nossos dados de treino. Realmente tá certo. Mas beleza, aqui ele funcionou. E aí, se a gente voltar para o nosso código aqui, a gente vai ver que a gente chegou na nossa conclusão, né? Na conclusão, pelo menos, desse segundo ponto, que é pegar, construir essa base de conhecimento padrão, que a gente não vai precisar o usuário novo que acabou de entrar não vai precisar subir um novo arquivo, ele vai conseguir fazer perguntas, conversar direto com o nosso bot. É muito interessante isso porque a gente pode trazer isso para o contexto real, isso funciona muito bem, né? A gente dar um contexto ali para uma ferramenta que a gente está criando para uma empresa específica. E aí, quando o usuário entra nessa ferramenta, ele não precisa necessariamente subir ali um, ah, um arquivo, né? Ele pode simplesmente conversar com o bot ali que já existe, né? E conversar com o conhecimento pré-existente. Beleza. E aí a gente chega no terceiro ponto do vídeo de hoje, né? A gente já viu como tornar essa parte do chatbot gratuita, a gente já viu como melhorar a performance nessa questão de base de conhecimento, como trabalhar com files de uma melhor forma, salvando em disco.
como aumentar a nossa base de conhecimento, né, sem sobrescrever, sem perder esse conhecimento devido a estar todo em memória. E agora a gente tem um outro ponto, que é o contexto da nossa conversa, tá? O que é esse contexto da conversa? Basicamente, é tudo aquilo que é todo o nosso diálogo com o bot, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês de forma mais prática o que que é esse contexto, tá? Eu vou dar um print aqui, ó, print, deixa eu pegar isso daqui. Eu vou colocar ponto memory, ponto buffer. Beleza. E aí, eu vou só dar um rerun aqui. Acredito eu que o rerun vai funcionar. Show de bola, funcionou. Ó, eu adicionei um print aqui só pra gente ver um negócio. Deixa eu dar um zoom. Ó, se a gente olhar aqui, ó, tem uma lista, certo? O que eu printei aqui foi exatamente essa lista. Essa lista tem, ó, human message e a pergunta que eu fiz, certo? E aí tem AI message e tem a resposta do bot. E aí, novamente, tem human message, que foi a segunda pergunta, que foi contabilizada aqui por causa do rerun, né? Porque eu fiz o rerun com a pergunta aqui. Então, ele executou a pergunta novamente, né? Então, tem a segunda pergunta aqui e a segunda resposta. E aí, se eu fizer uma outra coisa aqui, né? What is uh, image, what are factors that define face image quality? Beleza. Fiz uma outra pergunta aqui sobre a base de conhecimento, não sobre o arquivo de Data Augmentation, só para a gente. Tá, ele respondeu de forma bem sucinta novamente. Pose, occlusions e expressions. Beleza? E aí, se a gente vê aqui novamente, aumentou a nossa lista, né? Tem aqui, ó, human message, what are the factors that define face image quality, e tem a resposta do bot aqui. Então, o que que acontece? O contexto que a gente está utilizando esse buffer, deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês, é esse Conversation Buffer Memory. O que que isso faz? Basicamente, ele salva a nossa conversa, toda a conversa, todo o diálogo, todas as perguntas e todas as respostas, e ele passa isso como contexto para o bot no prompt, certo? No prompt da pergunta, quando a gente passa esse Conversational Retrieval Chain, ele passa essa memory aqui, certo? E essa memory é exatamente essa lista aqui, tá? E ele passa essa lista de perguntas e respostas no prompt do bot. E aí, o que que isso faz? Isso faz com que o bot ele tenha ali um conceito de memória, certo? Ele saiba o que aconteceu, qual é o passado ali, ele saiba responder coisas sobre as perguntas anteriores, né? Ah, Só que o que que acontece? Aqui a gente está num contexto muito simples, né? A gente está com um exemplo aqui. Mas se a gente pensar num contexto real, se a gente pensa num contexto de chat GPT, por exemplo, onde, bom, ninguém faz pergunta de uma linha para o chat GPT, né? Assim, são poucas as perguntas de uma linha, só quando a gente está testando alguma coisa. Normalmente a gente passa um texto para o chat GPT resumir, ou então a gente faz uma pergunta sobre um livro e aí o chat GPT responde um negócio gigantesco. A gente pede, enfim, N coisa, a gente pede código do chat GPT, enfim. As perguntas são muito grandes e as respostas são tão grandes quanto as perguntas, né? E se a gente armazenar todas essas respostas e todas essas perguntas e for passar isso de prompt para o bot, vai ficar um negócio muito grande, né? Se a gente pega aqui, pô, a gente tem 2, 3 perguntas aqui, mas no contexto do chat GPT a gente tem 200, 300 perguntas, onde todas as perguntas são gigantes, com 1.000, 2.000, 3.000 caracteres, né? Armazenar tudo isso utilizando esse Conversation Buffer Memory seria um gasto de memória muito grande e talvez desnecessário, sabe? Talvez desnecessário. E aí que entra uma outra forma da gente armazenar essa memória, que é
com na verdade, Conversation Summary Memory, certo? Essa Conversation Summary Memory, basicamente, tá? Basicamente vai pegar o contexto, todo esse contexto aqui da conversa, vai jogar em um modelo, em um LLM, vai vai sumarizar, vai jogar em um modelo LLM para fazer um sumário da conversa, vai sumarizar e vai armazenar qual que é o sumário da conversa. Desse jeito, a gente tem um resumo da conversa que está acontecendo no nosso bot. E a gente consegue aí otimizar também o espaço de memória, tá? Eu acho que a gente está passando um pouco do tempo aqui. Se vocês quiserem, novamente, se vocês quiserem que a gente continue nessas abordagens de otimização desses chatbots, como trazer isso cada vez mais para a realidade, como transformar, como criar um chatbot basicamente real para produtizar, deixe aqui no comentário qual que é a sua dúvida, qual que é a sua curiosidade, o que que você, na verdade, tem interesse em aprender, tem interesse em ver aqui no canal. A gente está aceitando muito feedback, está respondendo vocês nos comentários. Se você tem dúvida, deixa no comentário que a gente vai responder, vai tirar suas dúvidas. Ah, mas deixa aqui também sugestões do que vocês querem ver por aqui. A gente tem muito conhecimento envolvido nessa questão de chatbot, vocês não fazem ideia. Tem essa questão de contexto, tem a questão de templates de prompt, que entra nessa parte de prompt engineering, que é muito interessante. Tem essa questão de memória, enfim, tem N coisas que a gente pode estar trabalhando nessa parte de chatbot. Se você tem interesse em estar explorando mais, entra, entra na nossa plataforma da Dataway BR. A gente tem alguns cursos, tem algumas trilhas de conhecimento voltada para essa área de machine learning que você vai conseguir ah, adquirir mais conhecimento nessa área e conseguir se aprofundar mais e seguir a carreira nessa área também. Beleza? Mas se você tem interesse, se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui no comentário que a gente vai estar olhando para criar os próximos vídeos, trazer conteúdo realmente interessante para vocês nos próximos vídeos. Beleza? Então era basicamente isso que a gente tinha para hoje, pessoal. A gente viu como fazer esse chatbot gratuito, a gente viu como otimizar o faz para o armazenamento local e a gente viu uma pequena dica de otimização para os nossos chatbots aqui, para os nossos chatbots, né? Como otimizar a memória ali dos nossos chatbots. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até mais.